Hoje estamos estudando Atos capítulo 2, com certeza um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento para os cristãos, porque nisso nós começamos a entender como que foi o trabalho da pregação do Evangelho, da aceitação desta mensagem, no caso por milhares de pessoas em Jerusalém, já nesse primeiro dia da pregação apostólica. Então vamos ver várias coisas nesse capítulo 2 hoje. E só resumindo um pouquinho antes de entrar para lembrar o contexto do que estamos vendo. Pentecostes veio 7 semanas depois da ressurreição de Jesus. Jesus passou aproximadamente 40 dias com os apóstolos e subiu ao céu, que daria talvez uma semana. Inclusive, algumas pessoas acham provável que Jesus teria subido ao céu no primeiro dia da semana, como ele ressuscitou no primeiro dia. E agora, dia de Pentecostes, também no primeiro dia da semana, para iniciar esse trabalho da pregação do Evangelho. Nós vamos observar no capítulo 2, promessa cumprida, batismo com o Espírito Santo, que Deus mandou, Jesus prometeu para os apóstolos. Profecia, ele vai citar profecias, várias profecias do Antigo Testamento. Pecado, o problema principal do homem e, com certeza, das pessoas em Jerusalém responsáveis pela morte de Jesus. E perdão. A mensagem que nós todos ouvimos e precisamos. A mensagem de perdão por meio do mesmo sacrifício de Jesus Cristo. Então, várias coisas importantes que encontramos aqui no capítulo 2 do livro de Atos. Vamos começar com a leitura do versículo 1 ao 13. E depois as perguntas e alguns voluntários que vão ajudar com as perguntas hoje. Atos capítulo 2, estou lendo da revista e atualizada, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Ok, sobre esses versículos, vamos começar a primeira pergunta da noite com Beca. Beca, como foi manifestado o poder de Deus nesse dia? A descida, do Espírito Santo, quando todos estavam ali reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, todos que estavam ali reunidos, o Espírito Santo se manifestou a eles. Ok, muito bom. Veio esse som de vento forte, impetuoso, diz, revista atualizada. Línguas como de fogo que pousaram sobre cada um, então algo visível, eles ouviram, viram com os próprios olhos. E aí, essa capacidade de falar em línguas como prova, como sinal da presença do Espírito Santo, dando para eles essas condições. Um milagre, uma capacidade milagrosa de agora poder falar em outros idiomas.
E agora, pergunta número 2, Benita, por que o povo reunido em Jerusalém ficou perplexo com isso? Eles ficaram perplexos primeiro porque os apóstolos começaram a falar em outras línguas, mas todo mundo ouviu na própria língua deles. Ok, eles ouviram os apóstolos falando nos idiomas deles, sabendo que todos eram da Galileia, mas como eles dão a lista de origens dessas pessoas, tinha pessoas de vários outros países onde não falavam o mesmo idioma. Mas agora eles todos estão ouvindo na própria língua materna. E a explicação disso, Josias, como é que várias pessoas explicaram isso? Achavam que eles estavam embriagados. Isso, exatamente. Falaram que estavam embriagados e, assim, zombavam até deles por esse motivo. E Pedro, já no próximo parágrafo, vai responder justamente essa explicação, dizendo que não eram embriagados, que era a explicação que vários deram naquele momento. Ok, agora vamos continuar a leitura do versículo 14 ao 24, e depois a próxima pergunta fica com Bruno. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ok, sobre esses versículos, a primeira parte da mensagem de Pedro, destacado aqui. Agora, pergunta número 4, Bruno, quem falou ao povo e a mensagem de quem recebe destaque no texto? Pedro que falou ao povo, e a mensagem que recebe o destaque é de Jesus Cristo, Messias. Pedro ressaltou que Jesus foi crucificado, mas Deus o ressuscitou, mostrando que a morte de Jesus fazia parte do plano divino de redenção. Ok. Nós até conversamos o outro dia, Bruno, sobre o fato que nem sempre as minhas perguntas são tão óbvias e claras, que às vezes deixa margem para mais de uma resposta, mais de uma abordagem. E o que você falou é verdade. Pedro falou ao povo e a mensagem era de Jesus. Porém, eu estava pensando um pouquinho diferente nisso, então vou mostrar a minha resposta também. A sua está correta, a minha é diferente. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que todos os apóstolos falaram. Todos os apóstolos levantaram para falar, e até antes disso, já disse que eles ouviram as pessoas falando as grandezas de Deus. Versículo 11, já tinham identificado como galileus. Então, os apóstolos estão falando. O que eu imagino aqui é que Tiago falava em um idioma
e as pessoas que entendiam aquele idioma foram para aquele canto. E que Mateus falou em outro idioma, e algumas pessoas foram para aquele canto. E assim, eu imagino nesse dia 12 grupinhos de pessoas. E, evidentemente, Pedro falando talvez no idioma mais compreendido com eles, por eles. Então, essa mensagem de Pedro que recebe o destaque aqui. Mas você não está errado, Bruno. Realmente, Pedro falou e a mensagem foi a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Então, aceito sua resposta também. Agora, pergunta número 5, dando continuidade aqui. Beca, ele disse, agora falando sobre Pedro, que o derramamento do Espírito Santo foi em cumprimento de qual profecia do Antigo Testamento? Do profeta Joel, está escrito no capítulo 2, versículo 28 ao 32. Perfeito. Inclusive, ele cita aqui palavra por palavra o que Joel escreveu no final do que nós temos como capítulo 2 do livro dele. Eu quero só fazer uma pequena observação aqui. Pedro não está dizendo que tudo que tem nesses 5 versículos aconteceu no dia de Pentecostes. Ele está dizendo que isso é o que Joel profetizou, está iniciando um processo de vários tipos de sinais que Deus daria, cumprindo seu propósito. E até ele cita aqui, nos últimos dias, ou naqueles dias, os dias antes, como ele diz no versículo 20, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, que ele descreve aqui vários sinais, mas não diz que todos esses sinais aconteceram no dia de Pentecostes. O Espírito foi derramado, eles falaram em línguas e profetizaram aqui em Atos capítulo 2. Ao longo do livro de Atos encontramos outras coisas. Por exemplo, fala aqui sobre vossos filhos e filhas. Mais para frente encontramos mulheres também profetizando, como Deus estava dando para essas pessoas esses dons. O sol se converterá em sangue, ele descreve aqui, ou em trevas, desculpe, e a lua em sangue. Podemos lembrar de Mateus 24, são sinais simbólicas da destruição de Jerusalém. E eu acredito possível que a destruição de Jerusalém seja o dia glorioso que ele está descrevendo aqui. Esse dia do Senhor, grande e glorioso, quando ele traria julgamento até contra aquele povo. Mas essa parte tem várias maneiras de interpretar. O ponto que eu quero frisar é que esses sinais de Joel não foram todos necessariamente cumpridos naquele mesmo dia. Se voltar para Joel e estudar o resto do contexto, vai perceber que capítulo 3 de Joel, logo em seguida, fala sobre o julgamento divino, não somente sobre Jerusalém, mas até sobre as nações. Talvez até incluindo a mensagem do livro de Apocalipse e o castigo de Roma e outras nações que dependiam de Roma. E isso trazendo também uma certa justiça para o povo do Senhor. Então, várias coisas que podem se incluir na mensagem aqui de Joel 2, mas o ponto de Pedro está iniciando, está começando o que Joel disse que ia acontecer, agora com um sinal visível que Deus deu para essas pessoas, condições de falar em outros idiomas. Ok, pergunta número 6, já? Estamos terminando aqui. Isso, pergunta número 6 também para você, Becca. Pontos que eu fiz aqui. O ponto principal de tudo isso, agora veio a salvação. Veio a mensagem da salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não podemos perder essa aplicação que Pedro faz da profecia de Joel. Mas a pergunta 6. Como ele mostrou que o povo estava em conflito direto com Deus? Pelo que eu entendi, a sua pergunta, Pedro disse que o povo matou Jesus, né, e o crucificou através das mãos de iníquos, e então rejeitando assim o plano de Deus. Ok, exatamente isso, que Deus aprovou Jesus e o povo o rejeitou. Rejeitou o Filho de Deus. Eles mataram Jesus e Deus o ressuscitou. Então,
o povo está fazendo uma coisa e Deus está fazendo outra coisa, e vem esse conflito direto aqui. Pedro não procurou um jeitinho suave de deixar as pessoas se sentirem bem. Ele não veio com uma mensagem que, vocês são boas pessoas, só precisam de alguns pequenos ajustes na sua vida. A mensagem de Pedro aqui e a mensagem do Evangelho ao longo do Novo Testamento é de mostrar conflito. Estão em conflito com Deus e precisam se render, precisam do perdão. Lembrando que João Batista chamou os ouvintes dele de raça de víboras. Quem alertou vocês para fugir assim do castigo que viria? E era necessário isso, de mostrar o problema do pecado e o conflito que isso traz. Quando nós procuramos evangelizar hoje, não podemos passar a mão na cabeça e dar a impressão que tá tudo ótimo, você é uma boa pessoa, só precisa de uma pequena mudança aqui ou ali na sua vida. Não. Somos inimigos de Deus quando estamos no pecado. O pecador é inimigo de Deus. Precisa do perdão do Senhor para sobreviver. E assim precisa compreender que está em conflito direto com Deus. Mas aqui, eles fizeram tudo ao contrário que Deus estava fazendo. Ok, a próxima leitura, do versículo 25 em diante, e depois eu volto para Josias com pergunta número 7. Versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Conflito direto aqui. E vamos acompanhar essa leitura agora com algumas perguntas. A pergunta número 7, Josias. Pedro citou qual profecia do Antigo Testamento para mostrar que a ressurreição de Jesus foi predeterminada por Deus? Ele citou o Salmo 16, que deixa claramente. Pedro explica o Salmo 16 para a gente. Sim, e mostrando o ponto principal, que Davi não estava falando de si mesmo, estava falando sobre um descendente dele, olhando para frente, especialmente verso 10 do Salmo 16. E 8, Benita, Pedro afirmou que Jesus estava onde naquele momento? À destra de Deus. Ok, ele estava à direita de Deus, na sua posição de Senhor e Cristo. Então, se eles acharam que estavam acabando com Jesus, matando na cruz, se eles achavam que estavam ficando livres da autoridade de Jesus, estavam enganados. E agora Jesus está na posição de Senhor e Cristo à direita do próprio Pai. Autoridade absoluta
sobre todos. Agora vamos ler um pouquinho mais e depois pergunta número 9, também para Benita. Atos 2, do 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ok, poucos versículos nessa leitura, mas várias coisas importantes. A pergunta número 9, Benita, qual foi a reação dos ouvintes depois de Pedro falar da posição atual de Jesus? Ficaram 37. aflitos em seu coração e perguntaram: Que faremos, irmãos? Ok, é isso mesmo. Eles ficaram comovidos aqui, porque todo aquele argumento de Pedro de mostrar o conflito, Deus aprovou, vocês rejeitaram. Vocês mataram, Deus ressuscitou. Vocês rejeitaram a autoridade, mas Ele é Senhor e Cristo. Agora eles perceberam que estão lutando contra Deus. E eles não têm solução para isso. Todos nós precisamos chegar ao mesmo ponto. De entender que no pecado nós lutamos contra Deus. E não temos a solução para isso em nós. Aí vem a pergunta. O que faremos? Qual seria a solução? O que Deus pode fazer agora para nos ajudar com isso? E pergunta número 10, Beca, como Pedro respondeu à pergunta deles? Pedro disse que eles precisavam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ok, exatamente o que nós encontramos no versículo 38, e ele continua falando que essa promessa pertencia não somente a eles, mas a descendentes e outras pessoas distantes, que Deus estava agora abrindo as portas da oportunidade da salvação para todos. Na prática, vai demorar para Pedro mesmo entender que precisa levar a palavra para os gentios, mas já está dizendo isso aqui. Não somente para eles, mas para aqueles que estão longe, que vão ter essa mesma oportunidade de se salvar desta geração perversa, mas se salvar no sentido de confiar no Senhor para salvar e para dar livramento do problema do pecado. E Josias, quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Cerca de 3.000 pessoas. Exatamente, quase 3.000 pessoas batizadas nesse momento. Ok? E continuando agora com a leitura do versículo 42 ao fim do capítulo, mais alguma pergunta sobre isso e depois os desafios especiais da noite? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ok, agora, Benita, pergunta número 12. Qual foi a conduta dessas pessoas depois de serem batizadas? Eles perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Venderam as suas propriedades e bens e foram distribuindo
entre os que tinham necessidade, diariamente estavam unânimes e no templo partiram pão de casa em casa, eram unidos e louvavam a Deus. Muito bom. Agora eu vou colocar basicamente as mesmas coisas aqui. Observamos aqui um foco espiritual. Doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, orações, louvor. Mas também observamos que existia uma comunhão entre eles em termos práticos, que estavam todos juntos, unidos, comendo nas casas dos outros, refeições de casa em casa, ele diz. E um cuidado entre esses irmãos de vender os próprios bens para ajudar, algo que fica muito claro quando chegamos no final do capítulo 4 e no capítulo 5, que evidentemente a situação que acontece aqui depois dos batismos, no dia de Pentecostes, é que muita gente que veio a Jerusalém com a intenção de ficar poucas semanas para a festa da Páscoa e Pentecostes, acaba ficando para aprender mais, para tomar os primeiros passos como cristãos. E naquela época, não tinha a liberdade de ir para um caixa eletrônico e colocar um cartãozinho e sacar dinheiro, porque decidiu estender a viagem. Eles teriam levado recursos para viver para aqueles 2 meses, mas quem ficou mais 2 ou 6 meses ou mais precisava de ajuda. E assim, quem morava na região até vendia propriedades para ajudar esses irmãos. Mas o ponto aqui é uma imagem bonita da vida desses cristãos primitivos. E algo que nós devemos procurar também entre nós hoje em dia. Talvez você não precise vender a sua casa para ajudar algum irmão, mas de convívio, de comunhão, e especialmente de manter o foco na doutrina dos apóstolos e na prática das coisas que agradam ao Senhor e que mostram gratidão para com Ele. Uma imagem bonita aqui, e algo que procuramos imitar em nosso serviço ao Senhor hoje. Agora os desafios da noite. Nesses desafios eu vou voltar primeiro para Josias, com a pergunta número 13. No capítulo 1, Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo para quem? Essa resposta eu já fiz semana passada, mas agora acrescentando mais uma pergunta. No capítulo 2, quem recebeu esse batismo? Justifique sua resposta. No capítulo, Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo aos apóstolos, lá no capítulo 1. No 2, nós vemos que o Espírito Santo desceu primeiro sobre os apóstolos no dia do Pentecoste, capacitando eles a falar em outras línguas e a proclamar o evangelho com poder. Ok. Concordo com você, que ele prometeu aos apóstolos e deu para os apóstolos, que foram... Às vezes tem uma certa dificuldade aqui. Tem pessoas que imaginam que 120 pessoas receberam dom de línguas, ou até 3.000 pessoas receberam isso. Mas, quando olhamos bem para o texto, houve um momento no capítulo 1 em que tinha 120 pessoas reunidas, mas no final do capítulo 1 fala que Matias tomou seu lugar com os 11. Então, no final do capítulo 1, temos 12 pessoas juntas. Começo do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Conforme o antecedente desse pronome, tudo indica que ele está falando aqui sobre os 12 reunidos. E assim, quando ele fala que desceu sobre cada um deles, no contexto ele está falando sobre os 12. O que reforça isso é o fato que são os 12 que foram identificados aqui. Porque as outras pessoas falaram no versículo 7, todos que estão falando não são galileus. Agora, é difícil imaginar que os 120 foram todos galileus. Com certeza, os 3.000 não foram todos galileus. Mas aqueles que estão falando foram galileus, se referindo aos apóstolos. E assim, também no versículo 14, quem levanta para falar, novamente, são os apóstolos.
Então, tudo isso está nos levando a entender que foi uma coisa especial que ele prometeu para os apóstolos e cumpriu a promessa, dando aos apóstolos essa capacidade de falar em línguas. O Evandro mandou uma mensagem agora, realmente, desde João capítulo 13, Jesus vinha falando sobre enviar aos apóstolos o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. E foi algo focando o trabalho apostólico. Sobre dons, milagres, etc. É claro que outras pessoas recebem, até pelas mãos dos apóstolos, capacidade de realizar milagres, mas ainda Paulo fala que esses dons são credenciais do apostolado, quando ele escreve aos Coríntios sobre os mesmos dons. Não era algo focando o trabalho dos apóstolos por meio de dons especiais. O texto não diz que 3.000 pessoas receberam esse batismo com o Espírito Santo, nem diz que 120 receberam. Destaca 12, os 12 apóstolos. Ok, pergunta número 14. Bruno, se a morte de Jesus foi conforme a vontade de Deus, como Pedro podia dizer que o povo teve culpa? A morte de Jesus fazia parte do plano de Deus, mas o povo teve culpa porque rejeitou Jesus e pediu que ele fosse crucificado. Mesmo que Deus usou isso para bem, foi conforme a vontade dele, a decisão e a ação de crucificar Jesus foram escolhas erradas daquelas pessoas. Ok, muito bem falado. Mesmo se Deus usou isso para o bem. Eu tenho uma frase quase igual aqui. Deus sabia que pecadores rejeitariam seu filho. Quando ele mandou Jesus ao mundo perverso, ele sabia que a reação geral seria rejeição. Mas ele, sabendo isso, usou isso para seus propósitos, como também Paulo disse em 2 Coríntios que ele sofria por causa de um mensageiro de Satanás, mas Deus usou isso para o seu bem. E ele até falou do benefício que isso trouxe para ele. Em outros estudos, eu tenho usado uma ilustração de alguém que é um excelente jogador de xadrez. Eu não sou. Mas um jogador que entende profundamente o jogo, e quando ele está jogando, olhando para aquela tabuada, ele está olhando e vendo como pode movimentar as peças e pensando vários movimentos na frente do seu adversário. Então, se o adversário fizer isso, isso abre uma série de possibilidades que pode para este lado, para outro lado, para chegar ao objetivo de ganhar. Deus é muito melhor do que o melhor jogador de xadrez da história do mundo. Ele pode olhar para tudo que Satanás faz, tudo que os fariseus fizeram, tudo que os outros judeus faziam. E Deus tinha poder para ver movimentos na frente e usar isso para cumprir seu propósito. Então, Deus pode usar para o seu bem até essas coisas feitas por inimigos. Isso não justifica o que eles fizeram. Não justifica os motivos errados que eles tinham. Eles foram culpados de negar, de trair, de matar Jesus. E mais tarde, no capítulo 3, Pedro vai falar que eles precisavam se arrepender para serem perdoados. Foi pecado contra Deus que eles cometeram aqui. Ok, Bruno, pergunta número 15 também. Compare versículo 21, onde ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com o versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Agora, se invocar o nome do Senhor é o suficiente para a salvação, o arrependimento e o batismo realmente fazem parte desse plano? Explique. Então, quando Pedro diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo, está mostrando a importância da fé. E no versículo 31, no 38, é uma complementação. Ele está complementando o que está dizendo que as pessoas deveriam se arrepender e ser batizadas para mostrar essa fé em ação e receber o perdão e o Espírito Santo.
Ambos fazem parte do caminho para a salvação. Ok, não é uma contradição. Pedro não está falando uma coisa e se contradizendo alguns minutos depois, mas essa ideia não é invocar ou se arrepender e ser batizado, mas realmente as duas coisas se complementam, ou uma coisa explica parte da outra. Obediência a Jesus é a maneira de invocar o nome do Senhor. Inclusive, podem olhar comigo em Atos 22. Paulo está relatando aqui a mensagem que Ananias pregou para ele, lá em Atos capítulo 9, mas ele dá um detalhe a mais aqui. Ele diz que Ananias perguntou para ele, versículo 16, Atos 22, 16, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o ato de levantar e receber o batismo para lavar os pecados é a maneira de invocar o nome do Senhor. E aqui é a mesma coisa. Invocar o nome do Senhor não exclui a fé, a confissão, o arrependimento, o batismo, não exclui nada disso, porque essas questões de obediência fazem parte da decisão de buscar a salvação no Senhor, de invocar o nome do Senhor. Ok, Josias, você foi bem premiado hoje com as perguntas difíceis, parecem. O dom do Espírito Santo, no versículo 38, é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 5? E explique. O dom do Espírito Santo em Atos 2:38 se refere à presença e à habitação do Espírito em todos os crentes, enquanto o batismo com o Espírito Santo, em Atos 1:5, é a experiência específica dada aos apóstolos para capacitação e testemunho no início da igreja. Assim, enquanto todos os crentes recebem o Espírito, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação especial para a missão dos apóstolos. Ok, muito bem. Sabemos de mais um caso em Atos capítulo 10, que até Pedro, capítulo 11, compara com isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele não fala que foi algo que aconteceu em todos os casos de batismos de outras pessoas, mas o que descreve aqui, quem se arrepende e é batizado, recebe o dom do Espírito Santo. Eu concordo com você que a ideia desse dom do Espírito Santo é a habitação dele, a comunhão com ele. Como até Jesus disse em Mateus 28, versículo 19, quando ele mandou fazer discípulos de todas as nações, ele disse, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo nós entramos nessa relação especial de comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo foi algo de capacitação até milagrosa e é algo especialmente dos próprios apóstolos. Então, essas pessoas que foram batizadas, receberam o dom do Espírito Santo, entraram em comunhão com ele, mas não diz nada de saírem realizando milagres. Inclusive, até capítulo 6 de Atos, toda vez que fala de sinais, de milagres, fala que os apóstolos fizeram isso. Que os apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo. Depois eles transmitem alguns dons pela imposição das mãos, e o caso em Atos 10 vem o batismo com o Espírito Santo diretamente sobre a família de Cornélio, mostrando do céu a aprovação da mensagem pregada aos gentios e dando a salvação para pessoas de outras nações. É um caso extraordinário. E aqui é o caso prometido. Jesus não fez essa promessa para todo mundo. E não deu esse batismo com o Espírito Santo para todo mundo. Deu especificamente para os apóstolos. E mais uma pergunta, Bruno, a última pergunta da noite. Às vezes pessoas sugerem que batismo não é por imersão, e um argumento que de vez em quando alguém tenta usar se baseia em Atos capítulo 2,
dizendo que não seria possível que eles mergulharam nas águas, 3.000 pessoas, em um só dia. Então a pergunta, seria possível eles terem imergido nas águas 3.000 pessoas no mesmo dia, lá em Jerusalém? Explique sua resposta, Bruno. Eu acredito que sim, seria possível, pois havia muitos discípulos ajudando a batizar, e Jerusalém tinha várias piscinas, como o Tanque de Siloé, onde eles podiam fazer esse batismo, e conseguiriam sim batizar um número grande de pessoas esse dia. Ok, eu concordo plenamente com você, que com certeza, não somente seria possível, foi feito. Porque diz aqui que 3.000 pessoas foram batizadas, e a palavra batizar, usada no Novo Testamento, significa mergulhar ou imergir nas águas. A aspersão veio séculos depois, e nunca foi o sentido da palavra. Até uma das igrejas que mais pratica a aspersão hoje, a Igreja Católica, admite que o batismo na igreja primitiva foi por imersão. Eu tenho consultado várias vezes Bíblias de estudo católicas, e especialmente em textos como Romanos capítulo 6, que faz a comparação com o sepultamento de Jesus. Os teólogos católicos várias vezes admitem exatamente esse ponto. Então, possível? Sim. Realidade do que foi feito? Isso. Sobre as piscinas, dentro e perto da cidade de Jerusalém, até, se alguém quiser, eu vou deixar aqui visível para alguns segundos um artigo em inglês, mas com fotos e com uma explicação do fato de ter várias piscinas acessíveis para isso. E o argumento desse autor é justamente este argumento, que houve sim condições em termos de locais para fazer os batismos no dia de Pentecostes. Agora, outra questão seria pessoas para fazer. E vamos imaginar que somente os apóstolos realizassem os batismos. Seriam apenas 250 batismos para cada apóstolo. Agora, um batismo não leva muito tempo. E principalmente quando eles tinham como falar para todos, orientar todos o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Eu tenho costume, quando eu faço batismo de alguém, de orientar a pessoa um pouco sobre exatamente o que vai acontecer quando descemos as águas. Mas eles poderiam orientar todos de uma vez. E depois, fica nas filas aí, e pode vir um após o outro, pode entrar aqui, nós vamos mergulhar você na água, e você vai sair para o outro lado, e outra pessoa vai entrar. Seria possível, se imaginar 1 minuto para cada, e não demoraria tudo isso. Mas 1 minuto para cada, em 4 horas, já batizou 240 pessoas. Ou seja, seria muito possível. E isso imaginando que só os apóstolos realizassem os batismos. O que impede que os apóstolos batizaram alguns homens e depois até pediram para esses homens batizarem suas próprias famílias. É uma possibilidade. E assim teria talvez não somente 12, mas dezenas ou talvez centenas de pessoas realizando os batismos. O ponto é que foi isso que o Espírito Santo disse que aconteceu. E não temos nenhum motivo que justifique dúvida sobre esta afirmação. Quase 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas, foram imersas nas águas no dia de Pentecostes. Graças a Deus por isso, que ele abriu acesso ao perdão, que inclui a necessidade do arrependimento e do batismo para receber perdão dos nossos pecados. Para a semana que vem, capítulo 3, onde Pedro vai curar um homem e depois aproveitar para pregar em Jerusalém, vai dar um pouco de problemas, mas Pedro novamente vai mostrar o confronto direto entre Deus e aqueles que estavam pecando contra o Senhor.